Olá, querido amigo, querida amiga. Que prazer mais uma vez estar com você, começando esse dia, estudando a palavra do Senhor. O pecado de Moisés, parte 2. E eu agradeço a Deus por sua companhia e também por sua interação. Obrigado porque você faz esse vídeo chegar mais longe, compartilhando. Assim você se torna um missionário e um missionário de Deus. A palavra de Deus se espalha por esses simples atos de compartilhar. Quando você também interage com o nosso canal, escrevendo aqui no chat, dando o seu gostei, seu não gostei. E quando você se inscreve no canal, você o fortalece. Se você ainda não é inscrito, ajude-nos a nos fortalecer ainda mais, tá bom? Se inscreva no canal e acione ali as notificações. Vamos juntos. Queridos, nós falamos ontem sobre o pecado de Moisés. Deus disse para ele claramente, diante daquela rebeldia daquele povo, que por falta de água começou a dizer que era melhor ter morrido, que era melhor ter voltado para o Egito. Moisés, tomado de ira, foi lá e diz a Bíblia que feriu a rocha. Foi exatamente isso. Deixa eu ler para você de novo o que está escrito em Números 20, versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Haveremos de ver, amigos, a partir desses textos, que o pecado de Moisés foi muito mais grave do que simplesmente tomar o lugar de Deus e tomar a glória de Deus para si. Muito mais grave que isso. Isso já seria suficiente, seria terrível demais. Mas é mais profundo, porque o Deus eterno, diante da situação, diante daquele ato impensado de Moisés, ele disse no verso 12, visto que não creste em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Não crer em mim. Meu querido amigo, minha querida amiga, não houve no mundo nenhuma pessoa que tivesse uma relação tão próxima e tão íntima com o Deus eterno. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés teve um privilégio muito grande, de uma intimidade, de uma amizade com Deus. Moisés viu os milagres de Deus juntamente com o povo. Através das suas mãos, Deus tinha feito algo muito mais poderoso. Por exemplo, abriu o Mar Vermelho. Moisés simplesmente deveria falar à rocha. Deus havia dito, fale à rocha. E a rocha haveria de brotar água. Mas Moisés desacreditou de Deus e bateu na rocha com um bordão. Sabe aquele bordão que ele bateu na água e a água do Mar Vermelho se abriu? Ele achou, agora a rocha vai brotar água, porque eu vou bater com esse mesmo cajado. Como se o poder tivesse no cajado, como se o poder tivesse nas suas mãos. Claro, bater na rocha e dela sair água seria um milagre extraordinário, mas não seria um milagre tão grande quanto falar à rocha e a mesma coisa acontecer. Querido amigo, querida amiga, Moisés desacreditou de Deus e esse foi o pecado mais profundo e mais grave que Moisés cometeu. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso Moisés, infelizmente, cometeu esse pecado. Deus havia dito somente que eles deveriam só bater na rocha e a rocha haveria de brotar água e o povo haveria de olhar para Deus e dar glória ao nome de Deus. Mais uma vez, aquele povo seria ensinado de maneira didática e também de maneira dramática como que Deus cuida deles, que não haveria dificuldade alguma. Onde quer que eles estivessem, mesmo naquele deserto escaldante onde não havia água, Deus faria da rocha brotar água suficiente para que eles saciassem as suas necessidades. O povo vendo isso, haveria de glorificar o nome de Deus. Mas ele infelizmente cometeu esse grave erro, fazendo com que o povo desviasse seus olhos de Deus para ele.
E ele não acreditou em Deus o suficiente para ver o milagre acontecendo. Bom, alguém pode dizer assim, mas pastor, peraí. Você não acha que a punição que Deus colocou sobre Moisés de não fazê-lo entrar na terra prometida, logo Moisés, que durante tanto tempo viveu com o povo no deserto, de maneira fiel, e em um ato de descuido, Deus puni-lo tão gravemente? Amigos, nós não sabemos a resposta para tudo que Deus faz, mas podemos confiar que o que Deus faz é o melhor. Pensa, por exemplo, qual foi a impressão que houve no coração do povo ao ouvir essa história. Pense no povo de Israel, que precisaria ser educado. Pense no povo de Israel, que era rebelde, que precisaria aprender de Deus. Que impressão Deus causou no coração do povo ao ouvir sobre essa punição que ele colocara sobre o seu servo? Eu imagino aquele povo pensando assim, de fato, Deus, ele não vai conviver com o pecado no meio do povo. Deus deseja que nós acreditemos nele, que nós confiemos nele, que confiança e fé é algo elementar para que nós tenhamos um relacionamento saudável com Deus. Aquele povo haveria de aprender com esse ato a confiar somente em Deus. Você não acha que isso é importante? Você não acha que um povo de Deus, que o representaria diante de todas as nações, deveriam aprender a confiar única e exclusivamente no Deus eterno, Criador de todas as coisas? Pois é, eu tenho certeza que foi exatamente essa impressão que atingiu o coração do povo de Deus e o atingiu em cheio. Querido amigo, querida amiga, assim acontece conosco. Sabe que a pior ofensa que nós podemos cometer contra Deus é desacreditar no seu poder. Eu lhe faço a pergunta, diante dos problemas que porventura você esteja vivendo, Deus falhou com você no passado? Você tem motivos para acreditar que Deus não vai cuidar de você nesse momento, diante desse problema? Então, por que perder a noite de sono? Por que desconfiar de Deus, sendo que Deus te deu razões suficientes para crer? Tem um texto de Ellen White que eu gosto muito que diz assim: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou no passado. O esquecimento das maravilhas, dos milagres, da intervenção de Deus em nossa vida no passado faz com que duvidemos no presente. Mantenha em mente aquilo que Deus já fez por você. E isso vai lhe ajudar. Deus abençoe você, meu querido amigo, nesse dia. Ore comigo. Querido Pai Celestial, nos abençoe, Senhor, a nos apegar a essa verdade. Por favor, ó Deus, não permita que desconfiemos do seu poder, do seu amor e da sua misericórdia, ainda que no presente passemos por várias provações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. A morte de Moisés é o título do estudo de amanhã. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.